todas, todos e todes. Gente, continua sendo eu mesma, tá? Eu não morri, fui substituída por um clone ou coisa desse tipo, tá? Sou eu, aqui é a Mila, é só o meu cabelo natural. Porque no inverno da Alemanha eu costumo fazer escova porque é muito mais rápido e aquele negocinho que você coloca no secador para fazer cachos para mim nem sempre funciona. Então, assim, para eu sair minimamente apresentável na rua, eu acabo fazendo escova porque é mais tranquilo. Mas aqui estão os meus cachos naturais mesmos, né? Além do creme, não tem nada nesse cabelo, é isso, né? Então, mas às vezes o meu cabelo natural, ele não tem cachos. Então, o meu cabelo é um caos, como a dona dele. Então, a dona não, né? A pessoa que o porta. Então, é isso, gente, é isso. Então, esse aqui é o meu cabelo, uma das versões dele natural. Ele é mais cacheadinho mesmo, tá bom? E a franjinha tá aqui grudada aqui do lado, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, quem tem cabelo cacheado, né? Quando ele começa a crescer, quando ele é cortado bem curtinho, como a minha franjinha tá, ele sobe. Então, para isso, nós temos piranhas. Então, só para ninguém achar que eu morri e fui substituída, tá? Eu continuo viva, tá tudo bem. Passei 3 semanas aqui sem postar. Alguém sentiu falta? Ninguém sentiu falta. Mas é isso, né? Só para falar para vocês que estou aqui mais ou menos de volta, porque eu estou organizando a oficina de escrita criativa e tudo mais. Eu estou numa correria louca, por isso não consegui fazer mais vídeos como eu gostaria aqui. Inclusive, esse vídeo aqui, ele é a apresentação da minha oficina de escrita criativa. Mas aí você tá vendo essa pessoa louca falando aqui, você acabou de chegar, você não sabe o que tá acontecendo na vida, talvez você chegou no futuro, a minha oficina já até acabou, enfim. Para você entender quem eu sou a Mila Gama, eu sou escritora e facilitadora de oficinas de escrita criativa, eu moro na Alemanha, costumo trabalhar com organizações aqui, principalmente da escrita da mulher imigrante. E eu estou muito feliz de trazer para vocês aqui um pouco sobre a criatividade através das palavras. Então, nesse vídeo, eu vou dar alguns conselhos para você que está iniciando a sua vida na escrita e também falar um pouquinho sobre a minha nova oficina. Quando foi a última vez que você se permitiu deixar a imaginação fluir de forma consciente? Andar pelas ruas, olhar as pessoas e ficar inventando histórias de vida sobre elas. Vocês não fazem isso? Não, então, eu costumo fazer isso. Eu olho para uma pessoa e eu penso assim, talvez essa pessoa, há um mês, o filho dela faleceu e ela tem que continuar vivendo a vida dela, indo para o trabalho, por isso ela tá com essa cara mais fechada, né, não tá bem. Ou aquela pessoa ali, é, ela perdeu o emprego, então aquela dali, ela foi, né, promovida. Eu fico inventando história para as pessoas. Parece loucura, mas é um exercício bem interessante. Eu olho no rosto das pessoas e eu invento uma história para elas. E essas pessoas, elas não fazem a mínima ideia da loucura que se passa na minha mente quando elas olham para minha cara. Assim como visitar cemitérios. Eu amo visitar cemitérios. Olhar os nomes, as datas nas lápides e a partir dali inventar histórias sobre aquelas pessoas. A escrita criativa, ela é um lugar sem fronteiras, onde cada palavra é uma porta que se abre para novos mundos, novas histórias e novas possibilidades. É uma forma de expressão que nos permite dar vida aos nossos sonhos, explorar nossas emoções, algumas desconhecidas inclusive, e compartilhar nossas experiências de uma maneira única e pessoal. Freud compara os escritores com a criança que brinca, a escrita se compara com o devaneio. Em alemão, o devaneio se chama Tagesträume, que na tradução literal seria algo como sonhos durante o dia. Escritores transformam os devaneios que fariam qualquer pessoa morrer de vergonha em um devaneio para ser devaneiado junto com os outros, assim como a brincadeira infantil pode ser compartilhada entre as crianças através de um esquema psíquico compartilhável. Esse é um dos textos sobre a escrita que eu mais amei ler e tem vídeo aqui no canal sobre ele. Além disso, na oficina de escrita que começa em maio, vamos ler e falar também mais sobre ele. Mas sei que para muitos de vocês, encontrar tempo e força para escrever pode parecer um grande desafio. Entre as demandas do dia a dia, e no caso das mulheres, os afazeres domésticos, o trabalho e o cuidado com a família, né? Esse trabalho não pago, não remunerado, ele é exaustante. É fácil colocar nossas aspirações criativas em segundo plano. No entanto, quero te desafiar com essa ideia hoje. A escrita criativa, ela não exige horas intermináveis de solidão ou um talento extraordinário. Ela está ao alcance de todos nós, em qualquer momento e em qualquer lugar. Tudo que é necessário é um pouco de coragem para dar o primeiro passo e a disposição de deixar a imaginação voar. Aos poucos, a gente cria a tal da rotina de escrita. As pessoas, elas têm medo dessa expressão e, sinceramente, eu também não gosto dessa palavra
rotina. Por isso que ao invés de falar de rotina, eu prefiro falar em ciclo. Para mim, a escrita se apresenta em diferentes ciclos que eu vou conectando um no outro e formando uma corrente de ideias, de pensamentos, de acontecimentos e de personagens. Durante essa aula, nós vamos explorar juntas algumas técnicas simples e eficazes para liberar a sua criatividade, encontrar inspiração em sua própria vida e começar a transformar suas ideias em histórias cativantes. Não se trata apenas de aprender a escrever, mas de redescobrir a alegria de se expressar, de se conectar consigo mesma e com o mundo ao seu redor através das palavras. Então vamos mergulhar de cabeça rumo à descoberta da sua voz criativa? Lembre-se que aqui não há regras, apenas impulsos, considerações e a sua verdade, a sua autenticidade, a sua capacidade de criar algo significativo para você em primeiro lugar. No fim desse vídeo, eu vou deixar um exercício para você. Quem quiser pode me mandar o texto criado para o meu e-mail, milaesgama@gmail.com. Então vamos começar aqui o vídeo aula. Você quer escrever, algo pulsando aí dentro de você e quer sair, mas você não sabe por quê, nem como, nem quando vai poder simplesmente parir isso. Isso talvez nem seja uma ideia, talvez seja apenas uma inquietação, um desejo de pôr algo para fora, mas parece que nada conspira a favor, não sobra tempo. E quando sobra, o cansaço não permite. E agora? Bom, eu sou mãe de 2 crianças ainda pequenas e eu entendo muito o fator falta de tempo. Por enquanto, eu ainda dedico todo o meu tempo livre, disponível, quando as crianças não estão em casa, quando elas estão na escola ou na creche, para a escrita e as oficinas. Mas existem momentos também que as crianças ficam doentes, então todo o planejamento que eu tenho, ele vai por água abaixo, porque eu preciso cuidar das crianças, né? E além disso, logo a minha realidade vai mudar, porque eu vou começar a trabalhar fora e isso me preocupa um pouco. Por isso eu entendo muito, principalmente as mulheres que não conseguem tirar um tempo para a escrita, apesar de gostarem de escrever. Eu não vou dizer para você que se eu consigo, você também consegue, pois as nossas realidades são provavelmente bem diferentes. Eu não vou dizer para você que eu tenho a fórmula mágica de esticar o seu tempo para que você possa escrever, porque eu estaria mentindo para você. Antes de te dar algumas dicas, o que eu preciso te dizer é, eu te entendo. Eu passei uns 3 anos, desde a gestação da minha primeira filha, sem conseguir nem mesmo ler muita coisa para além de temas voltados para a maternidade. Foi em 2019, quando meu segundo filho tinha alguns meses de vida, que eu fui retornando mais assiduamente para outras leituras e foi nesse período também que eu voltei a escrever. Foi um processo longo. Meu filho, apesar de ser bebê, ele dormia até bem à noite. Então, uma das primeiras coisas que eu tentei fazer foi levantar mais cedo do que todo mundo em casa. Como as crianças acordavam por volta de umas 6, 7 da manhã, eu comecei a levantar às 5. Funcionou por uns dias, até o bebê perceber que eu estava levantando nesse horário e começar a levantar mais cedo também. E a gente fazia cama compartilhada, eu amamentava ainda, então ele percebia que eu levantava. Veio a frustração, veio a tristeza, aquele desejo de voltar a fazer algo que eu sempre amei e, na verdade, eu sempre precisei. E de frente para uma situação que me limitava. E aqui eu não falo da criança, mas da situação mesmo, sem rede de apoio, sem família por perto, sem ter quem olhasse as crianças um pouquinho durante o dia para que eu pudesse trabalhar ou pelo menos descansar um pouco. Como é possível, dentro de uma sociedade individualista e que deixa mães e crianças tão sozinhas, uma mulher ainda ousar querer fazer algo por ela, para ela, correr atrás de seus sonhos? Então não tem para onde correr, Camila. Não é possível querer tentar, apesar de tudo? Calma. Dependendo de como você estiver emocionalmente, fisicamente, é possível sim escrever, apesar de tudo. Mas aqui vem o pulo do gato. Você tem que querer mesmo, querer muito. Se você olha para você e diz, é isso que eu quero, então a gente vai para um próximo questionamento. Escrever o quê? Pois dentro dessa realidade, se concentrar num projeto que exija muito de você é complicado. Em 2020, eu me desafiei a escrever pelo menos um poema curto por dia. Depois de quase um ano postando poeminhas curtos diariamente no Instagram, eu peguei tudo que havia escrito, editei, reformulei e publiquei no Amazon Kindle o livro Feliz por um Triz. Coincidiu de eu começar a escrever esses poemas justamente pouco antes da pandemia. Dessa forma, durante toda a pandemia, eu tive a escrita como uma válvula de escape, algo que me salvou da insanidade do momento. E como eu consegui fazer isso? Eu escrevia pelo celular.
Eu escrevia pelo Google Docs enquanto eu amamentava o bebê, colocava para dormir. Eu fazia gravações de áudio quando surgiam ideias, eu não podia parar para escrever. Foi dessa forma que eu fui montando um acervo de frases, textos e poemas. Um dos poemas que eu mais gosto deste livro, Feliz por um Triz, ele foi escrito em forma primeiro de áudio. Isso mesmo, escrever em áudio, experimente. O poema ficou desse jeito. Assim que o dia começa, ela se apressa. Como se houvesse mais que amanhã, a moça morde mais que uma maçã. Numa correria, se faz seu dia a dia, até chegar o dia em que não há mais dia. Mas talvez você não goste de poesias, de poemas. Uma ideia é escrever frases, poucos parágrafos. Quando eu estou emocionalmente esgotada ou vivenciando situações difíceis, me surpreende a maneira como meu cérebro fica criativo. A quantidade de frases interessantes que surgem enquanto eu faço o meu processo de autoanálise é muito maior do que quando eu estou bem. Então eu me agarro nessa vantagem, apesar dos pesares, e anoto esses insights. Eu vou ler um insight para vocês aqui. Eu não tinha planejado fazer isso em vídeo. Cadê o meu livro? Eu vou ler um insight pra vocês aqui. Eu tenho umas coisas que às vezes ficam até um pouco pesadas, são ainda muito pessoais e recentes, que talvez eu precise trabalhar de uma outra forma depois. Mas, Tá, essa daqui, por exemplo. Eu não me sinto completamente viva. Às vezes, eu me sinto bem morta, mas não me assusto com isso. Quando eu me sinto morta, me sinto capaz de atravessar as paredes. Quando eu me sinto viva, as paredes me amedrontam. Isso veio no momento que eu estava bem triste mesmo, assim, que parecia que nada iria funcionar na minha vida, que nada estava andando e um momento assim, pessoal muito forte. Então é o tipo de coisa que eu escrevo e parece besteira, né? Mas que a gente pode escrever e depois retrabalhar e transformar isso em literatura. Eu acho super válido. E outra coisa que eu faço é me inspirar em histórias de outras mulheres escritoras. Existem algumas mulheres que elas simplesmente são inspiradoras, elas nos fortalecem, né? Pensar nelas me ajuda a encontrar força e tempo para a escrita. A primeira delas é a Carolina Maria de Jesus. Ler Quarto de Despejo fez com que eu pudesse enxergar os meus próprios privilégios, mesmo dentro de uma realidade que parece sufocante, mesmo que eu seja uma minoria dentro de um outro país. Uma minoria por ser mulher e uma minoria por ser uma mulher imigrante, uma minoria por ser uma mulher imigrante e o que eles chamam aqui de cor, né? Para o Brasil, eu até passaria como uma pessoa mais ou menos branca, aqui não. A realidade onde a Carolina viveu, ela não deveria existir, mas ela existia e infelizmente segue existindo até hoje. E ver essa mulher semi-analfabeta, tão pobre, catadora de papel, perseguindo seu sonho com tanto afinco, isso chega a fazer com que eu me envergonhe quando bate um desânimo, medo, a insegurança. Outra mulher que me inspira muito é a própria Conceição Evaristo, né? Ela é outro exemplo de força e persistência, né? Ela foi faxineira, empregada doméstica, ela fez magistério, foi professora infantil e aos 40 anos ela entrou para a universidade para cursar literatura. A história da Isabel Allende também é outra história que me inspira bastante. Com Pinochet assumindo o poder no Chile, Isabel se refugiou na Venezuela. Ela atravessou os Andes andando. Ela que tinha mestrado, que havia morado na França, se eu não me engano ela falava francês, o marido dela era diplomata. Ela chegou na Venezuela com filhos pequenos, cuidava deles durante o dia, foi trabalhar de garçonete em restaurante à noite e escrevia nas madrugadas seu primeiro livro, A Casa dos Espíritos. Eu não consigo ter por muito tempo a privação de sono que a Isabel Allende teve por tanto tempo. Eu também não tenho a força, né? E essa potência que eu vejo na Carolina e na Conceição. Mas eu me inspiro nas histórias delas para dentro da minha realidade fazer o melhor que eu possa fazer. Se eu não consigo me privar do sono, eu consigo pelo menos diminuir bastante o meu tempo em redes sociais e em outras mídias também. Eu priorizo a leitura, eu priorizo a escrita em todo o tempo livre que me aparece. Eu evito até mesmo assistir filmes, não que eu nunca assista filmes, não que eu nunca assista séries, mas a prioridade é a leitura, a prioridade é a escrita. Eu espero que ao compartilhar com vocês essas histórias, isso inspire vocês também a saber onde vocês podem encontrar um tempo de escrita. Agora vamos para mais um tópico que as pessoas sempre falam comigo: o medo da página em branco.
Muita gente me fala sobre esse bloqueio que elas têm em frente a um papel e a caneta, ou em frente a uma página em branco, num editor de textos no computador. Se você realmente não tem o hábito de escrever, é bem provável que quando você queira começar, venha esse bloqueio. Eu tenho aqui algumas dicas para você que pode te ajudar nesse sentido. Primeira dica: pegue uma caneta e um papel, respire fundo como se fosse para uma meditação. Sabe quando você medita e vem muitos pensamentos na sua mente? Então, você vai começar a anotar as coisas. Escreva toda e qualquer palavra ou frase que lhe vier à mente. Toda imagem, traduza em texto. Não se importe caso fique tudo muito desconexo, muito bagunçado. A partir dessa combinação de palavras, você pode criar um texto, excluir elementos, adicionar outros elementos e pronto. Você já tem um texto pronto com isso. A segunda dica que eu tenho para vocês é: participe de uma oficina de escrita criativa. Você vai receber insights interessantes, propostas de tarefas, vai entrar em contato com outras pessoas que também têm interesse na escrita, vai entrar em contato com outros textos também. Uma oficina é esse local de troca que vai enriquecer e ampliar o seu repertório. Para quem já escreve e está com algum bloqueio em algum momento da narrativa, vale analisar onde está o problema dentro do texto. Seria o personagem, a ação, a ambientação? Muitas vezes o bloqueio ele expõe a necessidade de alguma mudança no texto, às vezes até uma mudança estrutural. O ideal nesse caso é procurar a ajuda de uma mentoria, né? Ter alguém que olhe o texto com uma perspectiva diferente e possa te ajudar a encontrar soluções para o seu texto. Existe algo que é quase um senso comum na escrita criativa, que eu já ouvi gente criticando, mas tem sentido isso. Isso vem lá da Grécia Antiga, de um livrinho chamado A Arte Poética, de ninguém mais, ninguém menos que Aristóteles. E esse algo é o que eles falam de mostre, não conte. Show, don't tell. Ele fala sobre a importância da ação dentro de uma narrativa. Para Aristóteles, inclusive, os personagens eles são importantes, mas mais importantes que eles é a ação. Foi o Hemingway quem transformou isso nesse tal de show, don't tell. Mostre, não conte. A ideia é que através das ações dos personagens você mostre o que quer contar sobre ele. Ao invés de falar, ela era uma moça bondosa, você pode apresentar a personagem fazendo algo que mostra essa bondade, como, por exemplo, todos os sábados ela levantava às 5 da manhã e saía ainda no escuro pelas ruas da sua comunidade para ajudar a paróquia a distribuir pães entre os moradores de rua, por exemplo, né? Então, aí você tem ideia de uma pessoa que, apesar da situação que vive, apesar de não ser uma pessoa rica, mas que ela tem realmente esse coração de querer ajudar, apoiar quem está numa situação ainda pior do que ela. Muita gente acha que isso é uma regra na escrita, acompanhada geralmente com a regra de não usar adjetivos e advérbios. Mas não se trata de regras. Simplesmente, dependendo da sua intenção no texto, enxugar os advérbios e deixar os adjetivos, né? E deixar a história se manifestar a partir da ação do texto, isso deixa a história mais dinâmica. Tem uma outra dica de escrita que as pessoas costumam muito dar, que é para você ler. Leia muitos livros, leia tudo que você puder, leia. E eu não cresci em uma casa cheia de livros para serem referências na minha escrita, mas isso não significa que eu tenha crescido distante de histórias. Desde pequena eu sabia da história do primeiro bebê da minha avó. Nasceu sem osso no corpo, só a cabeça. Minha bisavó ela era parteira e foi ela quem fez o parto da própria filha. O meu avô ele subiu em cima da barriga da minha avó para que o bebê pudesse sair da barriga dela. E depois que o bebê nasceu, ele viveu umas meia hora apenas. Essa é uma das tantas histórias que eu escutei a minha vida inteira. O meu avô ele amava contar histórias da vizinhança, né? Fofoqueiro que diz, né? Também me contava histórias da Bíblia. A minha mãe, ela me contava muito sobre a infância dela na roça, assim, sempre com muitos detalhes. Então, histórias, elas nunca me faltaram. A minha amiga esses dias, ela estava falando comigo justamente sobre isso, né? Sobre essa cobrança que existe de que temos que ler tanto para escrever. E às vezes enfiamos tanto a cabeça nos livros que deixamos de ler as pessoas e as histórias que acontecem ao nosso redor. Sobra Shakespeare, mas falta Sebastiana, João, Juliana, Neuza, Pedro. É importante sim ler livros, ler clássicos, ler contemporâneos, mas é importante também ler a vida. A Escrevivência de Conceição Evaristo fala da escrita de nós.
a escrita de pessoas que vêm da base da pirâmide social, a escrita de mulheres negras. Essa escrita acontece por pessoas que muitas vezes não tiveram acesso aos livros de papel na infância, mas a quem não faltou histórias durante a vida, sejam elas vivenciadas por nós mesmas ou por nossas observações sobre o que nos cerca, ou ainda a vivência de outras pessoas que chegam até nós. O que falta para a gente então contar essas histórias? Falta a gente parar, sentar e desenvolvê-las. Desenvolver talvez até uma coisa chamada estilo. E aí tá, muitas pessoas confundem estilo com uma linguagem rebuscada ou com uma identidade de um escritor que jamais muda. Há escritores que eles odeiam essa ideia de ter um estilo próprio, né? E aquela ideia, né, que mesmo que tentassem esconder um escritor num pseudônimo, eles seriam descobertos pelo estilo. Existem escritores que têm pavor disso. Há escritores que têm orgulho do seu estilo. Mas como desenvolver um estilo? O estilo se desenvolve com tempo, com prática. Ele pode ser adaptável a cada livro ou ele pode ser realmente uma marca registrada do autor por sua maneira única de escrita que dentro do texto faz sentido. O Saramago, por exemplo, ele praticamente não usava pontos, né, só vírgulas. O Hemingway, ele perseguiu um estilo de escrita muito mais direto, com menos figuras de linguagem possível, menos poético. Já o Mia Couto, ele tem a sua escrita totalmente baseada na prosa poética, com o uso de muitas figuras de linguagem ao longo do seu texto. No meu estilo, eu trabalho muito mais com as figuras de linguagem sintáticas do que com as semânticas. Então, se você me diz que tem pouco tempo para ler e escrever, a dica que eu dou para você é: estude bastante as figuras de linguagem. Quem fizer a minha oficina vai receber um e-book incrível de figuras de linguagem, inclusive as mais importantes de cada categoria, que é a semântica, a sintática, as de pensamento e as figuras sonoras. Vai entender o propósito de cada uma delas, vai receber também aí ideias de como aplicá-las ao texto e ainda receber exemplos de autores ou de textos, formas de usar, né, no texto literário essas figuras. Esse material ele foi criado originalmente para o meu uso pessoal e eu decidi organizá-lo, editá-lo e dividir com os participantes da oficina. Assim vocês não perdem tempo, falando em tempo, né? Assim vocês não perdem tempo pesquisando aí na internet, peneirando informações, no e-book está tudo mastigadinho para vocês. E aí, lá no começo do vídeo, né, eu falei sobre escrever poemas, né, mas que tem pessoas que não gostam de poesias. Quando a gente apenas está nessa busca por um fluxo de escrita, a gente pode começar com frases, anotar ideias, fazer pequenos textos, como se fossem posts, né, para uma rede social, ou talvez até mesmo, né, fazer posts numa rede social ou num blog, né, desses textos. Porém, com o passar do tempo, isso ele já não vai ser mais suficiente. Você vai precisar dar alguma forma mais explícita ao seu texto. Por isso é importante conhecer as diferenças básicas de um tipo de narrativa para outro. O que diferencia o romance de uma novela ou de um conto? O que podemos considerar poesia? E a crônica? Entender as fronteiras entre cada um desses gêneros básicos é também uma base para você saber com qual deles você vai melhor trabalhar e ainda brincar com suas fronteiras, com suas formas e suas estruturas. Na oficina, nós vamos ter um mês de estudo dedicado aos gêneros literários. Vocês vão receber um material inédito, mastigadinho, com esses principais gêneros. É importante conhecer os gêneros literários, até mesmo para entender que tipo de personagem é exigido em cada um deles. A construção de personagens principais de um romance é geralmente diferente da construção do personagem do conto. Na poesia, nós temos o eu lírico, então esse já é um primeiro ponto que te ajuda a direcionar a construção dos personagens. Existem dois tipos básicos de personagens que eu já vou dar aqui para vocês. O personagem plano ou unidimensional e o personagem redondo, esférico ou multidimensional. Resumidamente, o personagem plano ele não tem muita complexidade, não tem muitas camadas na sua personalidade. Um exemplo, inclusive, de personagem plano que é muito conhecido na literatura como personagem principal, é o Sherlock Holmes. Não existe ali uma pesquisa psíquica sobre o Sherlock Holmes. É o Sherlock Holmes e pronto. Você fala Sherlock Holmes e você já sabe, basicamente, que é aquele personagem que é completamente fixado, que para ele não importa se a Terra é redonda, importa só resolver os crimes dele. O personagem redondo, ele já é mais complexo, ele tem o que a gente chama de camadas, as camadas psíquicas. Geralmente você tem ali um arco do personagem ao longo da história, ele vai sofrer diversas mudanças, o personagem
plano isso não acontece, né? Ele se mantém estável durante toda a narrativa. E aí as pessoas acham que todo personagem de uma narrativa ele tem que ser um personagem plano, ou tem que ser um personagem redondo, aí depende da narrativa, depende da sua intenção no texto com aquele personagem. Então, mesmo num romance, onde você tem um espaço para você usar e abusar ali da pesquisa psíquica dos personagens, nem todo personagem necessariamente precisa realmente ser complexo, né? Então, vai aí muito da intenção do que você quer contar com a sua história. Bom, na oficina nós ainda vamos falar sobre as questões de autores e leitores. Eu vou trazer um pouco da escrevivência da Conceição Evaristo, além de textos do Barthes, do Foucault, do Freud. Na verdade, esses são os nomes da teoria literária que eu vou trazer para vocês, mas sempre com enfoque na produção textual prática. Vai ter sempre exercício, mesmo quando a gente tiver algum texto que seja um pouco mais teórico, né? Eu acho esses textos importantes para a gente se observar como autores nesse mundo, assim, né? Se observar de uma forma mais consciente. Na oficina, a gente ainda vai trabalhar com o ponto de vista da narração, com a construção de diálogos envolventes, né? Criar inícios que despertem interesse no leitor. Inclusive, isso me fez só lembrar uma coisa, só para pensar, uma coisa que eu acho que é muito importante dizer, que não se preocupe se o começo, quando você está começando a escrever, se o começo está interessante. Não se preocupe se está saindo algo genial, algo maravilhoso, né? Eu acho que quando a gente está nesse começo aí, né, desse processo de escrita, você não precisa pensar nisso, em escrever algo incrível ou genial, porque a escrita, ela é reescrita. Antes de você, né, ir lá na livraria e ter um texto em mãos, né, um livro em mãos, assim, ele com certeza foi reescrito várias vezes, inclusive, editado, transformado, até chegar naquele formato final que você vai lá e compra na livraria ou compra na internet. Na oficina eu quero ajudar vocês nesse processo de se reconhecerem escritores, de escreverem, reescreverem, até verem um texto tomando forma. Agora eu vou deixar um exercício de escrita aqui para você que acompanhou o vídeo todo. Lembra que eu falei sobre os meus devaneios enquanto eu olho pessoas pelas ruas ou enquanto eu passeio por cemitérios? Pois bem, o exercício tem a ver com isso. A gente vai fazer primeiro um exercício de observação criativa, né? Reserve um momento para você observar o ambiente ao seu redor. Pode ser na sua casa, pode ser na rua, pode ser no café, pode ser da janela da sua casa olhando a rua, enfim, onde quer que você esteja. Observe as pessoas, os objetos, os detalhes ao seu redor com bastante atenção. Depois que você fez esse exercício de ver quem está aí ao seu redor, de olhar, de observar como é o ambiente onde você está, com base nessas suas observações, imagine histórias para as pessoas que você observou, para os objetos que chamaram a sua atenção. Use a sua imaginação para criar vidas, personalidades, desejos, conflitos, trajetos pessoais, vitórias, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de prazer. Então, vocês comecem a dar vida, né, para esses elementos que vocês observaram. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é a escrita livre. Após essa observação, após essa criação mental de histórias, escreva livremente sobre uma ou mais das histórias que você imaginou. Não há aqui regras ou limitações, apenas deixe a sua imaginação fluir e escreva o que vier à mente. Não queira já começar a escrever um romance, uma história, um livro inteiro, sabe? Escreva ali 1, 2 páginas, apenas trabalhe com as palavras, trabalhe com as observações. Não tem que falar, nossa, isso não tá bom, não tem isso, apenas destrava, apenas faça. Esse exercício eu vou deixar para vocês também em PDF, vocês podem olhar o link aqui na descrição, para vocês baixarem, para vocês lerem com calma, para vocês pensarem um pouco mais sobre isso e na primeira possibilidade de poder realizar esse exercício. Eu espero que vocês se divirtam com esses exercícios. Quem quiser me enviar o texto ou quem quiser saber mais sobre a oficina de escrita criativa que começa em maio, mande e-mail para milaesgama@gmail.com. Semana que vem eu vou trazer alguns textos de pessoas que já participaram de oficinas de escrita comigo, para vocês terem uma ideia, né, de como que eu faço uma análise, como eu dou feedbacks, porque é dessa maneira também que eu vou trabalhar nessa oficina. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!